Bom dia, meus queridos, paz do Senhor Jesus. Nesse domingo, 19 de abril, estaremos juntos aqui nessa aula para aprendermos mais do Senhor Jesus. Devemos sempre estar com o coração aberto para aprender da palavra do Senhor. Amém? Que nessa manhã, embora não esteja o nosso mestre, bom dia, meu irmão Neto, irmã Amanda e o Luiz entrou. Embora hoje não esteja o nosso mestre Ícaro aqui, que sempre está aqui dando uma aula maravilhosa, sempre estou acompanhando ele, estou aqui para estar contribuindo com o crescimento dos irmãos, tá bom? Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos conduza em tudo nessa hora. Ainda 9h57, eu quero estar esperando para que alguns irmãos entrem. Quero fazer uma oração, quero que o Senhor nos conduza, porque se o Senhor não estiver conosco, nada vai adiantar. Obrigado, irmã Márcia. Se o Senhor mesmo não estiver aqui, dando do seu Espírito, dando da sua presença, dando da sua graça, nada vai adiantar. Estão me ouvindo direito? Se estiver ouvindo, diz amém. Balança a mãozinha aí. Amém? Pois bem, eu quero iniciar lendo um texto que está em Apocalipse 22, os versículos 9 ao 12. Esse não vai ser o nosso texto de estudo, eu só quero iniciar lendo esse texto para a gente orar, tá bom? Apocalipse 22, versículo 9 a 12, diz assim: Disse-me, o anjo disse a João: olha, guarda a profecia, eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está o fim. Quem é injusto, seja injusto ainda mais. Quem é sujo, seja mais sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Versículo 20, capítulo 22. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Meu bem, apaga a luz. Eu quero orar nessa hora. Pastor Mendes entrou, a Érica, Sávia, meu bem, enfim, vários irmãos aí. Quero orar para a gente iniciar a nossa aula. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino, Deus Santo, Deus maravilhoso, quero, Senhor, nessa hora, pedir, meu Deus, a Tua misericórdia sobre a minha vida, pedir, Deus, que o Senhor esteja conosco nessa manhã, porque se o Senhor não estiver conosco, de nada vai adiantar esse momento. Senhor, fale pela minha boca, que não seja eu, seja sim o Teu Espírito. Eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, mas a Tua palavra, o Espírito de Deus
O Senhor, meu Deus, tem muito a oferecer aos meus irmãos e tem graça sobre graça para dar-lhes, porque o Senhor não dá o Espírito sobre medida. Senhor, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Ícaro, nosso professor, me pediu para dar uma aula sobre o seguinte tema: o que fazer antes do fim? Ele vem falando sobre a questão do fim dos tempos, sobre a segunda volta do Filho de Deus. O nosso professor Ícaro, líder de jovens, vem falando sobre a questão do fim, que ele chama de parous, a segunda vinda de Cristo. Eu quero ser mais prático de que eu digo falar de forma mais prática, foi isso que ele me pediu, sobre a questão de como deve ser o nosso comportamento diante da realidade da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a sua noiva, e ele vem buscar uma noiva pura, santa, irrepreensível, sem mácula. É isso que Cristo vem buscar. Não é perfeição moral, no sentido que a sua noiva não peque, mas é a perfeição que ele nos atribuiu, nos justificando, nos lavando com o seu sangue. E todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que agarra, faz sua confissão de fé e se agarra e descansa em Cristo Jesus, vai ter o direito de entrar na cidade pelas portas, porque foi lavado, foi feito justo por Cristo Jesus. Então, eu quero aqui ler um texto de Mateus capítulo 25, Mateus 25, dos versículos 1 ao 12, que Cristo vai falar da sua segunda vinda, e ele vai contar uma parábola sobre 10 virgens, que eram as acompanhantes da noiva. 10 virgens. Vocês vão entender melhor. Não vai ser assim uma aula de teologia. Eu quero apenas buscar no texto aplicações para a nossa vida, no que diz respeito da nossa prática como cristão, da nossa fidelidade ao Senhor, de como a gente deve estar diante daquele grande dia, que vai ser o fim dos tempos, o juízo final, o gozo eterno dos salvos e a destruição eterna dos perdidos. Tá bom? Mateus 25, vamos para lá. Eu estou no computador aqui e quero estar lendo. Mateus 25, versículo 1 ao 13. Tá bom? Por favor, me acompanhe. Não se distraia. Muita gente entra e sai do Instagram, desse culto online. Não se distraia, não saia. Você priorize essa 1 hora, 40 minutos, 1 hora aqui, priorize. Quem saiba, vai marcar a sua vida. Quem sabe você sai desse culto entendendo mais acerca de Deus. Então não se distraia, enfim, se concentre no Senhor aí. Mateus 25, do 1 ao 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos, ou seja, cochilaram, adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, ou seja, o casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, o noivo, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Quero fazer mais uma oração. Se concentre no Senhor. Esteja conosco aqui. Que o Senhor tem verdades a falar no seu coração. Senhor, está aqui o texto, a Sagrada Escritura, a palavra, meu Deus, que o Senhor revelou a teus santos filhos durante milhares de anos. Senhor, eles escreveram coisas da tua parte, e a Bíblia é a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, toda ela. E aqui, Deus, tem coisas a nos falar, tem coisas a nos revelar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós e ilumina-nos nessa hora, em nome de Jesus. Queridos irmãos, aqui uma parábola que Jesus, do capítulo 24 até o 26, ele está tratando do fim dos tempos e da segunda vinda. É disso que ele está tratando. Esse é o assunto do 24 até aqui. E por que ele está falando tudo isso? O contexto é de uma conversa de Jesus com seus discípulos, que perguntaram: quando vai ser a segunda vinda e o fim dos tempos? Primeiramente, antes de fazer essa pergunta, Jesus incentiva a curiosidade deles falando o seguinte, falando que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus instiga a curiosidade deles falando no versículo 24 isso, capítulo 24 isso. Essa profecia da derrubada do templo já aconteceu. Só que Jesus vai mais adiante e fala não da derrubada simplesmente do templo, da destruição de Jerusalém, da sitiação pelos soldados, pelo Império Romano. Jesus vai falar sobre uma destruição muito maior, do fim dos tempos, do fim dessa era aqui. Só que a pergunta dos discípulos era: Senhor, quando vai acontecer? Como aqui dizendo, nos dê data, nos dê o dia, nos dê a hora. Senhor, nos diga-se precisamente quando vai ser isso. Senhor, o Senhor é tão precioso para nós, o Senhor é tão querido para nós, que nós queremos saber se vai demorar, como vai ser. E Jesus começa a explicar-lhes que a sua segunda vida vai ser precedida por alguns acontecimentos que depois de Cristo, seus discípulos, os apóstolos, escreveram de forma mais pormenorizada a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus. Escute, algumas coisas que Cristo falou, que a sua segunda vinda seria marcada por falsos cristos, falsos profetas, epidemias, fome, peste, guerra, seria marcado por isso. E Cristo fala uma coisa que foi muito emblemática, que é: não passará essa geração sem que isso aconteça. Os discípulos na hora não entenderam o que Cristo estava falando. Parecia que Cristo estava falando que não passaria sem que ele voltasse. Mas Cristo estava falando que aquela geração também provaria de sinais do fim. Mas que tanto sinal é esse que nunca Cristo veio? Sabe por quê? Que o primeiro falso Cristo surgiu no século I. Já tinha pessoas dizendo que era a encarnação de Cristo. Hoje em dia, então, falsos profetas, demais. Então, só que Cristo falou uma coisa muito interessante, que nós temos o princípio das dores. Hebreus capítulo 1 fala que nós, depois que Cristo veio, nós temos os últimos dias. E Pedro falou: não se esqueçam que 1000 anos para Deus é como um dia. Então, querido, eu ouso afirmar pela Sagrada Escritura que Cristo já está à porta, os sinais estão aí. Algumas
grandes coisas que Paulo falou que antes dele vir aconteceria, que era o anticristo se assentaria no lugar de Deus. O apóstolo João fala que ele se assentaria no lugar de Deus, querendo ser Deus, porque a palavra anticristo significa no lugar de Cristo ou contra Cristo. Só que o que Cristo mais queria enfatizar não era para nós marcássemos hora nem dia, mas era para que a sua igreja estivesse preparada para isso. A questão não é a data nem o dia, é a preparação. A questão não é se você vai saber se está vindo amanhã. A questão é se está preparado para se ele vier agora. A questão é essa, meus queridos irmãos. Então, o que nós temos? Cristo vai nos dar essa brilhante parábola para nos ensinar verdades importantíssimas. Escute, o que ele está falando aqui? Que a sua vinda é como 10 virgens. 10 significa dizer, era um número muito representativo. Boaz se casou com Ruth com 10 testemunhas. Uma sinagoga só era aberta com 10 testemunhas. Várias questões eram feitas com o número 10. Era o número que eles atribuíam perfeição, 10 mandamentos. Era o número que eles atribuíam coisa completa. Então escute, Cristo vai se casar com a noiva e ele explica que são 10 testemunhas que acompanhavam a noiva na casa do pai da noiva até a casa do noivo. Essas testemunhas acompanhavam. E ele vai dizer que são 10 que tomaram suas lâmpadas. O que é isso? Eram tochas, porque lá não tinha energia elétrica. E nessa tocha tinha, na extremidade tinha a rajada de fogo, a tocha de fogo, e tinha uma vasilha onde tinha azeite. Então escute, as prudentes tanto estavam com as suas tochas acesas, como tinham azeite na botija reservado para caso de uma extensa demora, a caso de imprevisto. Elas estavam preparadas para imprevistos. Elas estavam preparadas se acontecesse algo de errado. As loucas não, só pensavam no momento. Só pensavam se Cristo viesse naquela hora, estava preparada. Mas depois não. Então, queridos, o que aconteceu mais? Elas estavam esperando o noivo chegar, só que o noivo tardou. Interessante. Talvez fosse no dia de hoje, o carro quebrou, estavam se arrumando, a questão do cabelo, escolhendo o terno bonitinho. O noivo demorou a chegar. E todas as virgens, companheiras da noiva, adormeceram. Elas cochilaram. Elas se cansaram de esperar por um determinado período. Veio assim a questão do físico do nosso corpo humano e deixou cansadas. Mas à meia-noite, os amigos do noivo que acompanhavam gritaram: aí vem o noivo, saia-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens, versículo 7, se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas começaram cada um pegou a sua. Daqui a pouco você vai entender isso. Cada um pegou a sua e vamos se encontrar com o noivo. É um dia de grande festa, é o banquete, é a festa mais esperada da cidade. Mas as loucas, as insensatas, as 5 insensatas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas não só não tinham reserva, como também o que tinham já estava acabando, já estava com a luz quase apagada. Daqui a pouco 10 minutos apagava já. Mas as prudentes, que estavam preparadas para esse momento, falaram: não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, vai faltar a nós também. E esse momento é muito valioso, eu não posso perder esse momento. Então, meus amados, as virgens sensatas, prudentes, deram um conselho que foi: vão comprar para vocês, vão atrás de meios para que vocês se abasteçam. E tendo ido elas, versículo 10, tendo ido elas comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-lhe a porta.
porta. E depois chegaram também as virgens, as loucas que foram comprar, chegaram dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor, deixa eu entrar. E o próprio esposo falou o seguinte: eu não conheço vocês. Eu até poderia deixar entrar, mas eu não sei quem é vocês. Quem eu convidei, quem eu conhecia, está aqui. Vocês não vão entrar. Eu não sei quem são. E a parábola termina: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ele é o noivo mais esperado de todos os tempos, para o bem daqueles que crê e para o mal daqueles que não crê. Queridos, qual é a explicação da parábola e qual é a aplicação para a nossa vida? Qual é? O que nós temos? O que nós podemos entender? Queridos, primeiramente, Cristo é o noivo. Cristo é o nosso noivo. O Salmo 45 fala que Cristo é o nosso noivo. Nós somos as virgens que fizeram a confissão de que esperamos o noivo. Você que é crente em Cristo fez a confissão de que espera o noivo. Para quem está entrando agora, meus irmãos, nós estamos estudando sobre o que fazer antes do fim. E estamos na parábola das 10 virgens, Mateus 25, do 1 ao 13. Tá bom? Eu já li o texto, já expliquei o contexto, estou indo à aplicação. O contexto é que essa parábola está dentro daquilo que Cristo está falando sobre o fim. Sobre estar preparado para o dia que ele vier. E não marcar dia nem hora, como muitas seitas, marcado e demarcado. Qual é então a explicação da parábola? Qual é a explicação? A explicação é: Cristo é o nosso noivo. Você que creu em Cristo, você que é crente em Cristo Jesus, você confessou de que sim, crê no noivo, adora o noivo, mas que está esperando por ele na sua segunda vinda. Você disse isso. Então, nós somos essas virgens que esperam. Só que, o que nós podemos entender? Existem pessoas. A primeira coisa que temos que entender: a responsabilidade sobre a vinda de Cristo é pessoal. Cada pessoa, cada um é responsável por si. Cada uma faz a sua confissão, pega a sua tocha, sua lâmpada e vai e espera o noivo quando o noivo chegar. A tocha é a nossa confissão de fé, é a nossa declaração de que queremos participar dessa grande festa. Então, a primeira coisa que você deve entender é que a responsabilidade é pessoal. Cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. A um Deus que conhece o pensamento do teu coração. Muitas das vezes os fariseus blasfemaram, não falando, no coração, e Cristo sabia. Querido, Deus sabe o que você fez essa madrugada. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe de tudo. Como você está? Como você vai estar diante do tribunal? Você é alguém que faz o que 1 João capítulo 1 faz? Confessa seus pecados a Deus e pede perdão? Porque Cristo está pronto a perdoar todo tipo de pecado. Então, queridos, nossa responsabilidade é pessoal. Cada um pegou a sua lâmpada. Segundo, as prudentes tinham azeite. O que é isso? Elas não só tinham uma aparência de que pegaram uma tocha, pegaram um arado, disseram que esperam o noivo, mas elas tinham profundidade espiritual. Elas tinham graça, a graça de Deus. Elas tinham o Espírito Santo. Elas tinham uma vida de oração e comunhão com Deus. Elas tinham azeite para queimar. Elas estavam preparadas para o fim. Elas estavam preparadas para uma demora do esposo. Elas estavam esperando. Elas tinham expectativa, assim, com certeza ele virá. Ela tinha azeite na botija.
Azeite na botija não é só de pentecostal, não. Nossos irmãos amados, os pentecostais, nossos irmãos. Mas ter azeite na botija é você tem vida com Deus. Você tem condições de estar em pé diante de Deus, diante do tribunal. Você tem vida no Senhor. Essa é a questão. Segundo, as imprudentes não tinham azeite armazenado. O que é isso? As imprudentes, elas tinham apenas uma confissão de fé feita. Elas apenas disseram que esperavam, mas no seu íntimo elas não esperavam por Jesus. No seu íntimo elas não esperavam por Cristo de verdade. E se esperavam, não estavam preparadas para isso. Não estavam devidamente preparadas para o fim. Elas tinham apenas uma aparência de piedade. Elas não tinham uma verdadeira piedade. Elas não tinham vida espiritual. Então, elas apenas pareciam cristãs, religiosas, tudo bem. Todo domingo estava na igreja. Ela tomava ceia também mês a mês. Ela parecia uma cristã, mas ela não tinha azeite, ela não estava preparada, ela não tinha vida de oração, ela não tinha vida de leitura da Sagrada Escritura, ela não tinha vida com Deus. Meus irmãos, que triste é isso. Talvez eu esteja falando com alguém assim aqui que está me vendo agora, que até parece ser crente. Talvez eu seja assim, quem sabe, meu Deus do céu. Deus tenha misericórdia de mim. Deus tenha misericórdia de nós. Que sejamos virgens prudentes, que tenhamos vida com Deus. Terceira coisa, aqui vai entrar uma questão para acabar com o legalismo, que é: todas adormeceram. O que é isso? Meus irmãos, apesar de sermos fiéis a Deus, é possível que a gente adormeça na fé um pouco. É possível que passemos tempo de frieza. É possível que passemos tempo de tristeza espiritual. É possível que passemos tempo de dificuldade, de pecados. Todas adormeceram, as prudentes e não. Todas, está no versículo 5. Todas dormiram. Isso significa dizer da nossa fragilidade humana, dos nossos pecados. Ninguém vai ser salvo por uma prática estrita da lei. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela confissão de fé sincera a Deus. Efésios 2, do versículo 5 em diante. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para ninguém se glorie, porque somos feituras deles, criada para as boas obras. Meus irmãos, ninguém vai ser salvo por obras, pela graça do Senhor. Então, há esperança para um cristão sincero, que possa pecar, que possa ter dificuldade espiritual. O que mais nós aprendemos? À meia-noite ele veio. À meia-noite o noivo veio. O que isso significa? Significa que Cristo vem, como ele fala no capítulo 24, como ele vem como um ladrão de noite. O que é isso? Cristo veio de forma súbita, repentina e inesperada. Cristo vai vir na hora que você estiver casando, antes de casamento. Cristo vai vir quando você estiver pensando em concurso, pensando na sua vida. Cristo vai vir na hora que você estiver só pensando em coisas desse mundo. É nessa hora que Cristo vai vir. Se o nosso coração estiver só nesse mundo, se a nossa vida, meus irmãos, estiver restrita, nosso pensamento estiver nesse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Meus irmãos, nós esperamos um novo céu e nova terra onde habita a justiça, onde Cristo chama de gozo eterno. Não fique preso a esse mundo. Colossenses capítulo 3 fala que se já ressuscitar com Cristo, pensar nas coisas do alto onde Cristo habita. Como é que alguém pode dizer que ressuscitou em Cristo e não pensa nas coisas boas? Não se dedica, tenha pior com Deus. Estamos treinando. Meus irmãos, no fim, quando alguém gritar, vem o noivo, com a última trombeta soar,
Eu não sei se dará tempo dos homens se arrepender. Eu não sei se vai ser o momento de falar como as virgens insensatas. Dá-nos do nosso azeite. Essa questão é alguém que passou a vida toda em relaxo espiritual, mas no fim da vida, no segundo tempo, na prorrogação, nos acréscimos, quer falar: Senhor, me salva. Irmãos, eu não sou o porteiro do céu, eu não posso fechar o céu para ninguém. Mas o que eu posso alertar é: cuidado para esse pensamento. Eu sou jovem, vou viver minha vida, no final me converto. Quando tiver nas últimas, quando tiver bem velhinho, eu aceito Jesus. Cuidado, porque pode não dar tempo, e porque pode também Cristo não aceitar o seu arrependimento por não ser sincero. Cristo pode olhar para o seu coração e ver que você quer entrar no céu sim, mas você nunca quis o noivo. Você nunca quis conhecer o noivo. Então, esse pensamento de não, eu vou viver minha vida, eu vou estar na fornicação mesmo, vou estar nos meus pecados, na pornografia mesmo, eu não vou ter compromisso com a igreja, com Deus, com nada. Meu irmão, cuidado. Se Cristo te chama hoje, não seja como aquele que Cristo falou: louco, esta noite perderá a tua alma. Cuidado. É uma alerta para que você não fique com esse pensamento de relaxar na sua vida espiritual e no fim da vida correr atrás de alguém para falar: dá-me do teu azeite, prega para mim. Ô meu irmão, quero que você agora ore por mim. Cuidado, porque pode ser que nem com Samuel. Deus falou para Samuel assim: não ore mais para Saul não, que eu já o rejeitei. Meu irmão, o que eu estou querendo dizer é: eu não fecho a porta do céu para ninguém, não tenho esse direito. Mas segundo a palavra de Deus, Cristo está alertando para: se você não quer o noivo governando a sua vida durante esse tempo aqui na terra, também não queira o noivo no fim da vida também não. Queira o noivo agora, porque ele lhe promete vida eterna agora. Tá bom? As prudentes deram um conselho, que é ir de comprar. Isaías 55 fala da gente comprar o óleo. O que é isso? O que Isaías 55 está falando? Como é que eu compro a graça de Deus hoje? Dá para comprar? Eu compro a graça de Deus, isto é, eu consigo a graça de Deus arrependendo-me dos meus pecados, confessando os meus pecados a Deus, buscando pessoas de Deus para orar comigo, para estar comigo, lendo a palavra. É assim que você compra a graça. Só que, amados, o conselho das virgens prudentes é muito interessante, e é o conselho que um crente fiel dá: compre óleo para você, busque a Deus. Só que o conselho das virgens prudentes foi bom, mas já era tarde. À meia-noite é complicado você achar loja para comprar óleo aberta, né? À meia-noite não dá mais tempo. E elas conseguiram comprar, mas quando chegaram a porta estava fechada. Queridos, espero que tenha sido bênção. Eu tenho 3 aplicações do texto para nós. Eu estou terminando a aula. Eu tenho 3 aplicações que esse texto pode nos dar para o nosso coração, para a nossa vida. Tá bom, meus amados irmãos? A primeira aplicação do estudo é: como está a sua confissão? Essas 10 virgens eram 10 virgens crentes. Eram 10 virgens que disseram que esperavam o noivo. A minha primeira aplicação é a pergunta: como está a sua confissão? Como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós somos como aqueles que estamos na igreja, mas sem Cristo? Estamos na igreja sem o noivo? Estamos na igreja com Cristo batendo na porta querendo entrar, porque Ele não mora mais no nosso coração? Será que viramos apenas religiosos, doutores da lei? Será que viramos apenas ativista espiritual, apenas indo para a igreja trabalhar nos ministérios?
Como está a nossa confissão diante de Deus? Você ainda espera o noivo? Você falaria, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou você tem outros projetos no lugar da espera do nosso Senhor Jesus? Cristo, a vinda do noivo, é uma grande expectativa? Ou você já adormeceu e pronto, largou? Está sem óleo, está sem um azeite, está sem vida com Deus. Eu sou batista, me orgulho de ser batista, estou numa igreja bíblica, nosso pastor atualmente é o pastor Mendes, um homem de Deus. Mas eu entendo que nós somos batistas tradicionais, mas quando eu encontro irmãos pentecostais, irmãos do fogo, muitas das vezes sem um bojo doutrinário bom, sem um bojo doutrinário que eu considere saudável, mesmo quando eu encontro esses crentes, eu prefiro andar com eles, eu prefiro conversar com um crente como eu conversei um dia desse, sobre vida com Deus, do que alguém, meus irmãos, que doutrinariamente bom, é doutrinariamente ótimo, mas não tem vida com Deus. É para nós pensarmos sobre como está a nossa confissão, como é que está. Nós temos azeite, a nossa fé ela vai ser aceita, ou nós vamos ser como aquele que foi para as bodas e foi expulso das bodas porque não estava com trajes nupciais, não estava com adequado para a festa. Meus irmãos, eu rogo hoje para nós refletirmos como está a nossa confissão. Todas pegaram as lâmpadas, mas apenas algumas tinham azeite. Bom, como está a sua confissão de fé? Permanece fiel? Já, como é que está a questão da sua dor no coração em relação ao pecado? Quando você peca ainda dói, ou você já está insensível? É para a gente pensar no nosso coração, para a gente pensar. Você diria hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Ou tem outros projetos no lugar da expectativa da volta do Filho de Deus? Segunda aplicação que eu posso ter é: não seja legalista. Não seja. Você vai pecar, você vai falhar também. Vai ter dia mau. Nós somos humanos. Nós buscamos a perfeição, mas não somos perfeitos. Nós queremos muito ter uma vida com Deus. Eu conheci um irmão, o Mateus, que ele falou: eu queria muito ainda não pecar, não querer pecar. Eu sei que você quer, mas não seja legalista. Não seja alguém tão santo que você se acha que você está fechando a porta para outros. Meus irmãos, todas adormeceram. Nós pecamos, nós falhamos, nós temos erros. Não seja como aquele fariseu que subiu um monte e falou: eu sou santo demais, eu sou quase que perfeito, eu sou alguém, Senhor, dou dízimo, jejum. Não seja assim. Seja humilde. Seja humilde. Quanto mais santo você for, mais humilde você é. Quanto mais santo você for, mais humano e simples você vai ser. Busque a perfeição. Mas quando a Bíblia fala para sermos igual a Jesus, não é sermos igual a Jesus, Deus, porque é impossível, Ele era Deus. É sermos como Ele disse que era, manso e humilde de coração. Seja assim, meus irmãos. Nós temos que nos avaliar e queremos buscar a Deus, queremos ser santos, mas devemos entender que é na nossa fraqueza, é quando somos fracos, aí é que Deus opera poderosamente em nós. Tá bom? Terceira aplicação, e eu quero concluir nessa última aplicação e falar de uma advertência. Quero concluir aqui. Quão triste vai ser, meus irmãos, quão triste vai ser
no final, meus irmãos, isso eu falo com dor no coração, não é uma alegria isso. Isso não é para falar sorrindo, não é para falar tranquilo. Quão triste vai ser alguém no final que parecia um crente, que estava indo para a igreja, que estava nessa quarentena até assistindo essa live. Quão triste vai ser ouvir de um Deus de amor, ouvir de um Deus de amor, que é: não te conheço, não te conheço. Meus irmãos, que dia triste é você ouvir do seu mestre dizer: eu não conheço você. Quem é você? Não, Senhor, eu tava lá na live do Jonatas. O pastor está comentando aí. Pastor, um abraço. Deve ser a nossa meta ser igual a Jesus até chegar ao céu. Exatamente, pastor. Meus irmãos, a questão não é dizer se você conhece a Jesus. A questão é: Jesus te conhece? Ou você ou a gente, ou vou me colocar, a gente é igual aqueles judeus exorcistas ambulantes que falavam: demônio, eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio falou: quem são vocês? Ou seja, nós não estamos vendo o óleo, a unção, a vida de Deus em vocês. Não estou vendo isso. Será que nós, meus irmãos, seremos como aqueles que Cristo vai falar: apartai-vos de mim? Meus irmãos, refletir. Vamos fazer uma análise nesse dia de como está a nossa vida. Às vezes eu fico triste com cristãos que estão tão preocupados com política. Meus irmãos, esse governo vai passar, vai vir outros. Meus irmãos, se preocupar com política é bom, votar em bons políticos é bom, mas, meus irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Devemos nos preocupar, sim, com esse mundo, com algumas questões de voto, disso, daquilo, pagar nossas dívidas, levar nossos filhos para a escola, se preocupar com isso, com aquilo, com o trabalho. Mas devemos nos preocupar se Cristo de fato nos conhece. Como é que Cristo nos conhece? É aquilo que o nosso pastor fala nos cultos de doutrina várias vezes, que é: Cristo falou que faria morada em nós se a gente obedecesse a Ele. Se vocês me amar, guardareis os meus mandamentos, e eu virei com o Pai fazer morada em vós. Você obedece a Deus, Cristo mora em você. Você não tem prazer em obedecer a Deus? Nos arrependemos hoje, né? E voltemos à graça. Eu termino com uma advertência, que é: o Ícaro me deu o tema que é: o que fazer? Mas que fim? Não vai ter fim para a alma humana. O fim é desse período aqui, global. Tudo vai ser destruído. Enfim, não quero fazer essa discussão, mas eu creio que vai ser destruído. Nós vamos para Nova Jerusalém. Não vai ter fim para a alma humana. A advertência que eu quero fazer é: a Bíblia fala da segunda morte, que é destruição eterna. Em Mateus é o último versículo que eu vou ler, meus irmãos. No mesmo capítulo 25, versículo 46. Por favor, esse é o versículo mais importante da sua vida. Leia aí. Mateus 25, 46. Cristo falou: e irão estes para o tormento eterno,
mas os justos para a vida eterna. Essa palavra no grego eterno é aion, significa para sempre, não tem fim. Se a vida é eterna, se o gozo dos salvos, dos que creem, é eterno, o tormento também é eterno. Se os justos terão uma recompensa eterna, as virgens loucas e despreparadas, que tinham uma confissão, mas não tinha azeite na botija, não tinha vida com Deus, também terão tormento eterno. Então minha advertência é: vai ter fim esse mundo aqui, vai ter fim o templo que Cristo profetizou que iria destruir e que foi destruído. Se eu não me engano, o chefe era Tito que destruiu. Tudo isso teve fim. Tudo vai ter fim nesse mundo, mas a tua alma não vai ter fim. Apocalipse fala que é um tormento eterno, e Cristo nos advertiu falando que lá o verme não morre, enfim, é eterno, range os dentes e o verme não morre. Se você crê em Cristo, e se analisando você acha que é uma virgem sensata, se arrependa agora e volte-se para Cristo. Ainda não deu meia-noite, a meia-noite está chegando. Uma vinda súbita, repentina e sem que a gente possa saber quando é. A meia-noite não chegou, então eu, como um professor de EBD, quero dar o conselho das virgens prudentes, que é: vão comprar azeite, vão buscar a Deus e Ele vai ser achado. Você que ainda não é crente, eu quero falar o que Isaías 55 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Eu falo disso com a dor no coração, porque eu tenho um pai que não é crente, eu tenho irmãos de sangue que não são crentes, eu tenho gente que não é crente, eu tenho um avô de mais de 80 anos que não é crente, e eu vou ficar muito triste se eles ouvirem do Senhor Jesus dizendo: eu não conheço vocês. Creia em Jesus, descanse no Senhor Jesus, volte-se para Ele agora. Abandone o pecado, compre azeite, saia do relaxo espiritual, se prepare, porque daqui a pouco a última trombeta vai tocar e alguém vai gritar: aí o noivo, não dá mais tempo não, acabou, a porta vai fechar. Não tem terceira vinda, não tem como ter chance. É agora. No final, cuidado, para que no final, não dê tempo de você se arrepender. 2, Cristo não aceite o arrependimento, porque é terceiro. Bom, a minha mãe morreu em 1999, em dezembro de 1999. Minha mãe era crente. Se meu pai falou, ela era da Batista Quadrangular, crente em Jesus. Ela morreu de um ataque cardíaco fulminante. Imagina se ela não tivesse feito sua confissão e tivesse óleo na botija. Como é que seria? Amém? Eu quero orar, finalizando essa aula, e dizer que foi um prazer para mim, agradecer ao Ícaro, agradecer a Camila e Niele, que são professores há mais tempo no Jovens. Para mim, é uma honra de sempre ouvi-los, a Camila e o Ícaro. Agradecer a honra e o frio na barriga
de ter o pastor Mendes acompanhando. Meu Deus, eu fiquei com frio na barriga. E agradecer a você que ficou até aqui. Tá bom? Quer orar? Ore comigo. Ore comigo. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor não vai rejeitar uma oração de um crente fiel, de um crente sincero. Ele não vai rejeitar a oração daqueles que se arrependem dos seus pecados. Compre óleo agora mesmo. Busque a Deus. Os meios de graça estão aí. Instagram. Você tem como ver aulas como essa. Você tem como ler a Bíblia. Você tem como orar. Compre óleo agora. Tá bom? Senhor, obrigado por até aqui o Senhor ter estado conosco. Senhor, ouve a oração daqueles agora que estão comprando óleo, porque ainda dá tempo. Ouça a oração, Senhor, daqueles que estão se arrependendo. Ouça a oração, Senhor, daqueles que faz tempo que nem oravam. Ouça a oração, Senhor. Senhor, eu não posso deixar de falar do meu pai, eu não posso deixar de falar dos meus amigos ímpios, eu não posso deixar de falar daqueles que hoje escutariam do Senhor: eu não te conheço. Eu não posso deixar de falar deles. Eu peço que o Senhor envie obreiros, me envie teus filhos, Senhor, para que eles sejam salvos. Eu oro pelo meu irmão que está escutando, pelos meus irmãos que estão ouvindo essa live, que o Senhor alcance, transforme o coração de todos. Que o Senhor abençoe. Amém. Bom dia e até a próxima, meus irmãos. Tchau.